Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Então, continuando, um novo conteúdo aí, beleza, sobre ocupação e formação do território brasileiro, beleza, conforme, a gente já viu esta semana. Então, o professor hoje irá dar aí a vocês aí, digamos assim, uma maior base, né, dentro desse conteúdo aí da ocupação e formação do território brasileiro. Então, nós já vimos que, fazendo um revisional bem rapidão aí, que a colonização do Brasil vai ocorrer a partir de 1530. A forma utilizada pela coroa portuguesa para colonizar o nosso país é a divisão das terras em grandes capitanias hereditárias. Não podemos esquecer desse fator aí. Outro fator bastante interessante é que o nosso país não tinha toda essa dimensão geográfica que ele possui hoje, tá? Ele estava ali delimitado pelo Tratado de Tordesilhas. E lembrando que o Tratado de Tordesilhas não servia apenas, beleza, para dividir aqui a América do Sul entre Portugal e Espanha. O Tratado de Tordesilhas servia também, tá? Logicamente, para dividir as terras do Novo Mundo, que mais tarde veio a ser chamado de continente americano, entre, logicamente, Portugal e Espanha, tá? Ou Espanha e Portugal, como vocês compreenderem aí melhor. Contudo, nós vimos que eles não tinham conhecimento geográfico do continente americano. Então, quando eles traçaram e assinaram esse tratado de Tordesilhas, eles achavam que, logicamente, as terras do Novo Mundo estavam sendo dividida efetivamente, quase em partes iguais, entre Espanha e Portugal. Mas nós vimos que não foi isso que aconteceu, tá? Porque o Tratado de Tordesilhas pegava somente parte do território onde hoje é conhecido como Brasil, ou seja, o nosso país, tá bom? Mas o que levou, a pergunta, que não quer calar, é o que levou o nosso país, logicamente, essas dimensões continentais que ele possui hoje em dia. O que levou o nosso país, logicamente, a ser considerado um país de dimensões continentais, beleza? Então é isso, é esse processo que nós iremos ver hoje, beleza? Esse processo, logicamente, aí de formação do nosso país. Então, nós temos que relembrar que a formação do território brasileiro passa, por uma evolução, podemos assim dizer, que se estende de 1534 com o Tratado de Tordesilhas até o Brasil atual que nós conhecemos, 1990. Então, notem que cada data dessa que se apresenta foi, digamos assim, considerada uma evolução e, logicamente, a expansão do território brasileiro. Se não tivessem ocorrido determinadas situações em nosso território, logicamente que o Brasil hoje seria desta forma aqui. E o estado que nós habitamos, que é o estado do Paraná, provavelmente não teria sido de Portugal, ou seja, e sim da Espanha, beleza? Porque, logicamente, o nosso país tinha apenas essas dimensões aqui apresentadas aqui em 1534. E, logicamente, com a evolução, tá, ele chega a esta configuração. Aí pergunta que não quer calar, como o professor falou antes. O que levou o Brasil a ter essa dimensão continental e esta composição estadual e regional que ele possui hoje? Então vamos ver. Podemos dizer assim, dos culpados foram os bandeirantes.
Entre, logicamente, os bandeirantes, nós vamos ver que havia algumas bandeiras especializadas em algumas coisas, como por exemplo, caça ao índio, tá? Essa aqui, caça ao índio, olha só, ela adentra, ou seja, ela ultrapassa o Tratado de Tordesilhas, não quer nem saber dos limites, então eles saíam caçando os indígenas, né? A mineração, beleza, que se estende até a capital do Mato Grosso, né, Cuiabá, vai até Belém, beleza, e vai se estendendo aí pela região nordeste do nosso país. E o sertanismo, né, de contrato, logicamente que vai fazer as expedições deles aí costeando a parte litorânea do nosso país. Então, quem foi o responsável, ou quais tipos de bandeiras foram responsáveis pela expansão territorial do nosso país? Então, foi as bandeiras especializadas em caça ao índio e as bandeiras, né, de mineração, beleza? E, logicamente, nós não podemos esquecer das missões jesuíticas, né? Então, padres da Igreja Católica, beleza, que faziam parte da Companhia de Jesus, desenvolveram, né, uma, digamos assim, uma certa cultura de catequização indígena, levando, logicamente, né, a cultura europeia aos povos nativos aqui do território brasileiro. Então, esta catequização aqui, educação de línguas, né, aos indígenas, vai fazer também com que o Brasil se expande, porque essas missões jesuíticas, beleza, também irão ultrapassar a linha do Tratado de Tordesilhas. E, logicamente, onde havia essas missões, havia o que? Havia as construções jesuíticas. Então, pelo nosso país, ou melhor falando, pela América do Sul, né, há várias ruínas aí jesuíticas que vale a pena, certo, vocês estarem visitando quando vocês tiverem aí oportunidade, que conta muito, da nossa história, e conta muito também é, desse processo de expansão territorial do nosso país, beleza? Entre eles nós podemos destacar os 7 povos das missões no Rio Grande do Sul, tá bom? Então vejam só, segundo esse mapa aqui, beleza? As missões jesuíticas. Então nós tínhamos as missões portuguesas e tinham também as missões espanholas. Então não foi algo restrito, digamos assim, à coroa portuguesa, tá bom? Tanto é que nós temos que lembrar que durante o período medieval, quem que mandava lá na Europa? Hein? Quem que, né? Quem que logicamente obedecia, né, a, as ordens, né, efetivamente elaboradas dentro da comunidade europeia, nada mais eram, né, do que a igreja, que até então não era denominada, beleza, como, digamos assim, igreja católica, e sim somente igreja. Depois que ela ganhou, né, o seu grande poderio, a sua grande expansão, aí ela se autodenominou católica, que quer dizer universal, beleza? Mas contudo, né, eles promoveram essas missões aqui no continente americano com o intuito, logicamente, de levar a palavra de Deus àqueles nativos que não conheciam ainda a palavra e, logicamente, né, passar a cultura europeia para esses indígenas. Então houve aí, através das missões jesuíticas, logicamente um processo de aculturação de alguns povos indígenas aqui do nosso país. Mas contudo, tá, as missões jesuíticas portuguesas, notem que elas vão, ou seja, elas irão adentrar em muito no território que pertencia logicamente à Espanha, ou seja, ela vai romper com o Tratado de Tordesilhas. Então notem que ela começa aqui no Nordeste, as portuguesas, beleza? E elas vão adentrando e vão se expandindo principalmente pela região amazônica que nós conhecemos hoje.
Então, graças a essas missões jesuíticas aqui, o Brasil conseguiu constituir, logicamente, uma parte do território aí, tá, localizado no norte, tá, para a coroa portuguesa. E, logicamente, olha aqui as missões jesuíticas espanholas, elas eram mais o que? Elas eram mais sutis, né? Então elas não adentravam muito, certo? Ficava, mais ali, digamos assim, pelas regiões onde hoje nós conhecemos ali que foram fundados alguns países, beleza? Mesmo porque para elas adentrarem do Pacífico até o Tratado de Tordesilhas seria uma longa caminhada, beleza? Então elas foram um pouquinho mais sutis, né? Assim nós podemos dizer, beleza? Então, sobre as considerações finais sobre, a expansão territorial do Brasil, tem algumas dicas aqui importantes. Olha só, a demarcação das fronteiras brasileiras só se efetivou no início do século XX, com a anexação das terras do Amapá, beleza? Logicamente, 1900. E a compra do território do Acre em 1903. Ameríndios africanos, europeus e asiáticos participaram da formação do povo brasileiro. A língua portuguesa é o seu veículo de comunicação e expressão, e também da sua cultura, nós não podemos esquecer. As profundas desigualdades sociais existentes no país reduzem as oportunidades de emprego e de melhores rendas para muitos brasileiros identificados, quase sempre por sua origem étnica. Logicamente que esta frase aqui está diretamente relacionado, infelizmente, tá, o afrodescendente e, logicamente, aos silvícolas, certo, do território nacional, ou seja, os índios, propriamente dito. Essa desigualdade dificulta a formação de uma verdadeira comunidade nacional, ou seja, certo, há uma desavença social dentro da imensidão do território brasileiro. Em decorrência do quê? Em decorrência de alguns preconceitos que ainda vivem no seio da nossa sociedade. Belezinha? A próxima aula, ou a próxima live, melhor falando, nós vamos continuar neste assunto aí até nós concluirmos ele direitinho. Beleza? Tudo de bom para vocês e um ótimo fim de semana. Fui. Tchau, tchau.